Salve, salve pessoal, muito boa noite a todos. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live com o atleta nessa noite. Quero pedir para todo mundo que já está entrando aí, tá? Apertando no coraçãozinho aí, vamos dar like aí na live pro Instagram poder reconhecer ela. Então, se você que está aí conosco, já vai apertando no coraçãozinho aí, compartilha com seus amigos, porque o bate-papo vai ser muito da hora. Boa noite a todos, boa noite a toda a galera que vai entrando aí. Manuel, Agência Underline Fernandes, boa noite, Elson. Bora, bora. Vou mandar um convite pra galera aqui, pra ninguém poder perder essa nossa live super da hora que vai estar começando agora. Pera aí. Isso aí. Você que também está acompanhando nossa live aí, já vai compartilhando ela. Compartilha para que outras pessoas possam estar assistindo conosco. Agora o nosso convidado vai estar entrando para a gente poder estar batendo esse papo com ele. Muito boa noite a todos. Boa noite, Roberta, Marco Aurélio, Alessandro, Alex, Felipe. Boa noite a todos. Pessoal, vamos compartilhando a live aí já para a gente poder trocar uma ideia massa com o nosso convidado. Quem tiver pergunta também, quiser deixar pergunta aqui, pode estar deixando para a gente. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, vamos chegando todo mundo aí. Fala Alex, boa noite meu querido. Como é que tá? Tudo na Santa Paz? Só aguardando o nosso convidado entrar na live pra gente poder estar dando início. Lembrando que hoje, às 6 horas, teve o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano, Grêmio Anápolis e Atlético Goiano. Grêmio Anápolis venceu por 1-0, gol marcado no segundo tempo pelo Lucão. Segundo jogo, no domingo, uma vitória do Atlético por 1-0 da pênalti e por 2 gols acima da Atlético. O Grêmio Anápolis joga por um empate. Boa noite, meu amor. Só aguardando o nosso convidado. Vamos só esperando. Enquanto isso, bora batendo um papo. Quem tiver alguma pergunta e já quiser estar fazendo aí, pode ficar à vontade, gente. Boa noite. Vamos dando like aí, ó. Dedo no like. Pra essa live poder bombar. O Instagram poder reconhecer que essa live foi bem produtiva. Só aguardando o nosso convidado, tá? Poder entrando na live para a gente poder estar iniciando. Para quem viu hoje foi o segundo jogo das semifinais da Liga dos Campeões. Manchester City bateu o PSG mais uma vez por 2-0 e garantiu vaga na final. Neymar mais uma vez não jogou bem, e é de quem muito se espera, e mais uma vez ele não foi bem na partida, assim como todo o PSG também não foi bem. Na verdade, o time do PSG, o conjunto PSG ainda deixa muito a desejar. Tem bons jogadores, alguns bons jogadores, mas o coletivo
ainda deixa muito a desejar. Já o Manchester City é completamente ao contrário do PSG. O coletivo do Manchester City é muito forte. Aí amanhã, segundo jogo das semifinais entre Chelsea e Real Madrid. Primeiro jogo foi 1-1. Empate em 0-0 da Chelsea. Real Madrid joga pela vitória e por empate acima de um gol, qualquer empate da Real Madrid. Um novo. Bora lá. Arnon, como surgiu sua ideia de fazer essas lives? Então, Mané, eu tenho muitos amigos. Graças a Deus, sou um cara muito abençoado e tenho muitos amigos que são jogadores. Graças a Deus, não conseguiram realizar o sonho que eu não consegui, que foi ser um atleta de futebol profissional. E amo muito futebol. Amo muito futebol. E aí, através disso, eu criei o perfil do Instagram para poder falar de futebol. E através disso, eu tive essa ideia de poder estar fazendo essas lives. Vamos que o nosso convidado já entrou. Já mandei o convite para ele, agora é só aguardar. Olha ele aí. Boa noite, Carlos Eduardo Pereira, conhecido como Tim, ídolo do Vila Nova, com passagens por Internacional, Aparecidense. É o nosso convidado dessa noite. Estamos aqui para bater um bate-papo da hora com ele. Desde já, Tim, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Estou me sentindo realizado aqui por ter um ícone do futebol goiano para poder bater esse papo conosco essa noite. Eu que agradeço, Arnon, pelo convite. Estamos aqui para falar muito sobre futebol. Muito obrigado mesmo. É uma honra participar com você. A honra toda nossa. Tim, como de costume, hoje você já não é mais jogador, hoje você é um comentarista. Mas fala pra gente como que foi o seu início de carreira. Como que foi na categoria de base, como que foi o processo de transição para o profissional na sua época, que foi uma época completamente diferente do que nós vemos hoje em dia. Eu entrei nas escolinhas ainda de base, né? Nas escolinhas do Vila Nova, eu tinha apenas 10 anos. Eu fui levado pelo meu pai é torcedor do Vila Nova. Eu morava no Conjunto Caiçara, que é mais perto também do Vila, do Oba ali, né? E fui incentivado pelo meu pai. Aí com 10 anos eu fui para a escolinha. Mesmo naquela época, as escolinhas, você tinha que fazer os testes, né, para entrar na escolinha, mesmo com 10 anos. Eu fiz a peneirada, a famosa peneirada, e acabei sendo aprovado. O técnico da época era o Jean, que era técnico do Vila Nova, das categorias de base ali, as menores. Na época não era igual hoje, que é sub, né? Sub-15, sub-13, na época era infantil, dente de leite, tampinha e escolinha. Aí eu passei na peneirada, e aí eu segui a carreira normal, como todo jogador, passando por todas as outras categorias, até chegar no profissional, com 18 para 19 anos. Ah, que legal. E como que foi a chegada no profissional? Teve uma boa aceitação, porque antigamente no meu ponto de vista, antigamente era muito difícil um jogador da base chegar até o profissional. Hoje em dia já tem uma certa facilidade. Para você, como que foi? Eu costumo dizer, Arno, que essa transição base profissional, para mim, é uma das etapas mais difíceis que a gente tem no futebol, quem está jogando, querendo jogar futebol. A gente está vendo aí o Goiás, a dificuldade que está tendo muitos garotos em fazer essa transição, né? De sair da base, categoria de base, e ingressar no profissional. Eu tive uma oportunidade lá em 92, a primeira oportunidade, eu jogava nas categorias de base com o Paulinho, que é o famoso Paulinho Benga, né, que era treinador do juvenil e dos juniores na época, e o técnico do profissional era o professor Paulo Gonçalves. Aí em 92, eu fiz o meu primeiro jogo pelo profissional, primeiro jogo amistoso, contra o Goiatuba, lá em Goiatuba, o Goiatuba que depois foi campeão goiano naquele ano, né, o único título do campeonato goiano que tem o Goiatuba, foi naquele ano e tinha um timaço, tinha um time muito bom, e o professor Paulo Gonçalves que me deu essa oportunidade.
mas em 92 eu só fiz esse jogo, só esse jogo amistoso lá em Goiatuba. Voltei para as categorias de base, continuei ali nos juniores, no sub-20 do Vila. Aí em 93, após o Vila ter conquistado o título do Campeonato Goiano de 93, teve uma competição, na época tinha muitas essas competições, porque o campeonato do Goiano não era igual hoje, né? Ele era mais extenso, e só que ele acabava no meio da temporada, acabava em agosto, setembro, por ali, outubro, e para os times não ficarem parados, a federação organizava um torneio regional, que chamava Copa Governador do Estado, e aí em 93, nesse segundo semestre, o Vila desmontou praticamente o time que tinha sido campeão goiano, e deu oportunidade para muitos garotos da base nesse torneio, nessa Copa Governador do Estado. O treinador foi até improvisado, foi o professor Iron Gonçalves, que está até hoje no Vila Nova, né, que está até hoje é o supervisor do clube hoje, e ele foi improvisado ali, foi interinamente treinador, subiu vários garotos da base, e nós fomos finalistas desse torneio também, enfrentando o Goiatuba na final, e acabamos perdendo. Fizemos um grande jogo no Oba, a gente estava ganhando de 3-0 e de repente o Goiatuba conseguiu um empate e depois o Goiatuba venceu em Goiatuba de 1-0 e foi campeão desse torneio. E também joguei nesse segundo semestre de 93 a seletiva para o Campeonato Brasileiro da Série B. E aí o Vila também não conseguiu vencer, não lembro se foi o Atlético que ganhou. Mas aí em 93 eu já ingressei direto no profissional. E aí, em 94, eu já participei do meu primeiro campeonato goiano profissional. Ah, que legal. E com quantos anos você estreou no profissional, Tim? Foi em 93, tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Foi meus primeiros jogos pelo profissional. E como te falei, o campeonato goiano de 94 foi o primeiro. Eu tinha 19 anos quando começou o campeonato goiano. Ah, que legal. Para você ver a diferença, né? Que hoje em dia a gente vê meninos estreando no profissionais com 16 anos, 16, 17 anos. O Ângelo no Santos é a prova disso. Esses dias na Libertadores, o garoto com 17 anos já tá marcando o gol. E essa foi uma das diferenças que a gente vê no decorrer dos anos, lá de quando você estreou para hoje, né? Tem, hoje os garotos são bem mais precoces, né, vamos dizer assim, mas a preparação dos clubes, ela também são muito mais qualificada. Hoje, mesmo nas categorias de base, tem uma estrutura gigantesca, principalmente quando a gente fala de times grandes. Se a gente pegar os times goianos também, o Goiás tem uma baita de uma estrutura para a categoria de base, o Vila vem melhorando muito suas categorias de base, tem investido bastante nas categorias de base, investindo em alojamentos, em qualidade de trabalho para esses garotos. O Atlético também começou a chamar atenção para a base, começou a ver mais a base, então tem chamado muita atenção. Então essa preparação ela é muito grande. Então isso consequentemente você vai começar a revelar jogadores mais novos. Mas não quer dizer, às vezes você revela um ou outro com 17, 18 anos, tem outros que demoram um pouco mais. Então aí tem que ter o clube fazer essa avaliação, ver o momento que está preparado o garoto para ingressar no profissional. Não é só porque ele está jogando bem na categoria de base que você já tem que lançá-lo no profissional. Essa transição ela tem que ser bem feita para você não perder o jogador. E eu falo muito isso, porque eu vi muitos amigos que tinham muita qualidade técnica, e muitas vezes eu até falei isso, que muitos eu achava até que tinham uma qualidade muito mais técnica do que eu, e acabaram se perdendo e não se tornando atletas profissionais. Eu, graças a Deus, tive sorte e competência, porque eu tive sorte para o professor Paulo Gonçalves ter me dado a oportunidade, ao mesmo tempo eu tive a competência que quando subi para o profissional, consegui me firmar na equipe, né? Ah, muito legal. E aí, em 94 foi o seu primeiro campeonato goiano. Para você, Tim, qual foi a diferença de jogar na categoria de base e jogar no profissional? Na época, eu achei a categoria de base, ela era muito mais rápida, era muito mais intensa, muito parecido com o futebol profissional hoje. Se a gente vê o futebol profissional hoje, a questão da velocidade, da intensidade, ela é muito grande. Naquela época, mas era sem perceber muito, e era mais pela jovialidade, por serem adolescentes, a gente tinha uma velocidade muito grande de jogo. Você queria forçar muitas jogadas,
você corria, às vezes até de forma desnecessária. Quando eu cheguei na equipe profissional, a grande diferença que eu achei foi isso aí. O futebol profissional da época ele era mais cadenciado. Então você tinha um trabalho melhor, você não tinha tanta pressa. Na base a gente usava muito isso, usava muito a questão pressa. Às vezes não era nem velocidade, você forçava muitas jogadas. Aí no profissional não. No profissional era um futebol mais cadenciado que você colocava a velocidade na hora certa. Então, para mim, foi a grande diferença de base profissional que eu senti naquela época. O seu técnico, Tim, no profissional, ele te ajudou muito? Porque hoje em dia o que a gente vê muito é o seguinte: o garoto, na base, ele é tido como promessa. Quando ele chega no profissional, na maioria das vezes, o técnico ele não entende a característica do jogador. Com você, o técnico que era seu técnico do profissional, ele entendeu as suas características e quis aproveitar o melhor de você? Eu vejo que hoje em dia realmente mudou muito, até diante disso que a gente falou das categorias de base. Hoje, as categorias de base, o treinador do profissional, a metodologia de muitos clubes é adotar mesmo jeito de jogar, a maneira de jogar, a metodologia de trabalho que está sendo adotado no profissional, tentar colocar isso também nas categorias de base. E a cobrança é muito maior porque os jogadores têm que chegar mais prontos, né? A diretoria, a comissão técnica do profissional cobram esses garotos mais prontos, já chegarem realmente mais preparados para o profissional. Naquela época lá, eu dei muita sorte porque eu peguei muitos bons profissionais. Primeiro, o Paulinho, além de ser, para mim, ter sido um pai na minha adolescência ali dentro do Vila Nova, Paulo César de Souza, Paulinho Benga, ele era muito competente. Tanto que ele conseguiu revelar vários e vários jogadores, e além disso, ele conseguiu ser campeão em 95 com um time de garotos, um time praticamente de pratas da casa, só jogadores criados dentro do Vila Nova, poucas contratações, e conseguiu ser campeão. Assim como o professor Paulo Gonçalves também, assim como o Roberto Valdavino. E aí, cada treinador que eu tive, eles entendiam aí essa questão de posicionamento. Eu mudei de posição em muitos momentos da minha carreira, porque eu comecei jogando como segundo volante. Se tiver, pegar as imagens do Campeonato Goiano mesmo de 94, eu jogava de segundo volante. O título de 96 do Vila do Campeonato Brasileiro Invicto da Série C, eu joguei muitos jogos de segundo volante. O meio armador era o Sabino, eu jogava ali com o Mona, né? E o Vila jogava com 3 atacantes, Gilberto, Wellington e o Rony, por muitas vezes. Então, assim, dependendo de cada treinador, eu consegui mudar de função. E aí, com o passar dos anos, eu acabei me tornando um meia de criação, mas eu tive sorte de pegar grandes treinadores que me ajudaram e me ensinaram bastante. É o que falta hoje em dia. O futebol, os treinadores hoje, às vezes, tem muitos jogadores da base que quando sobem para o profissional, eles são mal vistos. Então, tem muito treinador igual. Eu lembro que em 2013, o Goiás fez uma campanha fantástica na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegando ao vice-campeonato. E quando terminou o campeonato, o Anderson não usou ninguém durante o resto do ano. Aqueles garotos só vieram ter chance no ano seguinte. Foi assim que o Anderson saiu, em 2014. Tanto que revelou Felipe Macedo, revelou Eric e alguns outros jogadores. Então, tem muitos treinadores que quando o garoto chega no profissional, eles não querem dar oportunidade. A não ser que o garoto seja muito diferenciado para eles poderem dar essa oportunidade. Isso aí passa muito também pela própria diretoria. Hoje tá, eu até acho que hoje em dia tem mudado muito porque os clubes começaram a ver, os diretores dos clubes, presidentes do clube, que o revelar é importante. O revelar é fundamental para o bom andamento financeiro do clube. Se você pegar o Goiás como exemplo, o Goiás tem toda a estrutura que tem hoje, a área do centro de treinamento, a ampliação da Serrinha, muito disso devido a ter revelado bons jogadores e negociados. Então o Goiás não ganhou dinheiro trazendo jogador de fora. O Goiás, um ou outro que isso dá certo. O Goiás ganhou muito dinheiro em revelando e vendendo. Se a gente for citar nomes aqui, de jogadores que o Goiás revelou e vendeu, a gente fica lá todo falando. Mas desde a época de Luvanor para cá, Túlio Maravilha e muitos outros na década de 90, então nem se fala,
conseguiu revelar e vender. Agora, essa questão do treinador, tem que ter, o treinador, ele não pode chegar num clube e mudar a filosofia do clube. Ele tem que chegar e entender a filosofia do clube. Aí cabe ao presidente, aos diretores do clube, já passar para ele na época. Eu falo, ó, a gente precisa revelar jogadores. Nós temos um investimento na base. Estou falando especificamente mais do Goiás a respeito disso, porque o Goiás tem uma estrutura melhor para a categoria de base. Então, E é que mais revela no estado também. eu acho que o Goiás ainda é o time que mais revela. Se você pegar esse histórico que eu te falei aí, o Goiás revelou e conseguiu aproveitar. O Vila conseguiu revelar muitos jogadores, só que o Vila deixou de aproveitar muitos. Se a gente pegar na década de 90 para cá, que foi onde eu joguei, o Vila revelou muito. Eu te falei aí do título de 95. O Vila foi campeão com 90% do elenco, garotos prata da casa, título de um campeonato goiano, com Goiás, um time muito forte, o Atlético tinha times do interior muito forte, tanto que a final foi contra o Anápolis, só que o Vila não conseguiu aproveitar. Se você pegar o histórico do Vila na década de 90, início de 2000, o Vila vendeu só o Rony. Eu fui para o Inter, fui emprestado. O Luciano Goiano foi emprestado 2 vezes, uma para o São Paulo e outra para a Portuguesa. Aí só depois, lá para 2004, se eu não estiver enganado, que o Vila conseguiu, em 2005, vender o Pedro Júnior, que hoje está de volta no clube, e o Paulo Ramos para o Grêmio. Então o Vila deixou de negociar muitos jogadores da base. O Vila revelava, aproveitava um certo ponto e acabava descartando e acabou perdendo grande oportunidade de crescer financeiramente falando, e o Vila passou muitas dificuldades financeiras nesses anos que eu te falei, devido a, acho que, não ter aproveitado melhor os garotos da base. Ah, certo. Falando agora desse título que você mencionou, o Campeonato Goiano de 95. Como que vocês entraram naquele campeonato? O grupo, ele entrou, não pensando no título, mas ele entrou com uma boa perspectiva de fazer um bom campeonato? Na verdade, assim, nós fizemos uma pré-temporada, que é aquele preparação antes do campeonato, em 3 ranchos. E o presidente do Vila era o Wilson Balzac. E naquela oportunidade, o Balzac ele foi muito transparente. Ele chamou, primeiro que ele colocou o Paulinho Benga para ser o treinador e deixou bem claro para o elenco que não tinha dinheiro para fazer contratações, para fazer grandes contratações, e que iria utilizar meio que a obrigação. Por isso que eu estou comparando muito com o Goiás dessa temporada de 2021, que foi muito parecido. Só que lá deu certo. Aqui no Goiás, essa temporada deu errado. Então, sim, foi na necessidade que o Vila teve aquele ano de lançar aqueles garotos, vários garotos, 90% do time garotos de prata da casa. Tanto que o Balzac, numa reunião que nós tivemos antes do campeonato, falou que se a gente terminasse em quinto no Campeonato Goiano, e naquela época você falar para um torcedor do Vila que terminar em quinto, era uma coisa assim, horrorosa. O torcedor do Vila não ia aceitar nunca você participar de um campeonato goiano para chegar em quinto. Mas ele falou que estaria satisfeito se a gente terminasse em quinto. E acabou que a gente foi passando, o campeonato era de várias fases, passando fase a fase, tanto que quem termina em quinto é o Goiás, que no último jogo da penúltima fase a gente elimina o Goiás, um jogo também memorável, que foi 3-3, e a gente jogava pelo empate. Acabou o Goiás ficando fora do quadrangular final. O quadrangular final foi Vila, Anápolis, Craque e Rio Verde, e time de Rio Verde, né, Rio Verde, e foi um grande quadrangular e classificou para a final Vila e Anápolis. O Anápolis que tinha um timão, e nós acabamos vencendo o segundo jogo e depois vencendo na prorrogação aqui no Serra Dourada. E como foi para você, Tim? Porque em 95 você estava com quase 21 anos. Qual é a sensação? Tenta explicar para a galera qual que é a sensação de um garoto da base subir para o profissional e o presidente vem e fala, a gente não tem dinheiro, vocês vão jogar e com o decorrer do tempo, com o decorrer das fases, vocês vão passando de todo mundo até chegar ao título. Qual que é o sentimento desse tipo de situação para você? É difícil até descrever, porque assim, no futebol, o título é a realização. Porque assim, você trabalha, e naquela época o Campeonato Goiano era muito longo. Ele começava no início do ano e terminava só no segundo semestre.
Então, assim, é uma realização de um trabalho bem feito. Para mim, foi a realização de um sonho, que eu não tinha sido campeão goiano ainda, não tinha sido campeão profissional, foi meu primeiro título profissional. Em 94, nós fomos finalistas e acabamos perdendo a final para o Goiás. Então, assim, foi um título que eu guardo no coração, porque foi um título, o primeiro. Todo o título é inesquecível, mas aquele teve um sabor diferente, porque era um time de garotos, de amigos, tanto que nós somos amigos até hoje. Nós temos grupos de WhatsApp que a gente fala todos os dias, com aquela turma toda, todos os jogadores que fizeram parte daquele elenco de 95, nós temos contato até hoje. Às vezes agora não, porque está essa pandemia aí, infelizmente, mas sempre que dava a gente se reunia, se encontra, faz as peladas, né, o joguinho para reunir, faz aquele churrasco depois. Então, assim, foi um título inesquecível, eu considero o melhor título da minha carreira, por isso também, porque eu fui campeão ao lado de muitos e muitos amigos, que são amigos para a vida toda, que a gente saiu lá das categorias de base para conseguir um título profissional. Então, é um título que eu tenho um carinho muito grande. Ah, que legal. E é um sonho realizado, acho que para todo garoto subir da base e ser campeão no profissional. E ainda mais para você também, que era, creio eu, que é vilanovense, né? Que quando entrou, foi pro clube, já era vilanovense. Então, você ser campeão pelo seu time, acho que é a realização de um sonho fantástico. Porque assim, minha família toda vilanovense, não tem como não ser. É lógico que depois que você vira atleta profissional, você deixa um pouco de lado a questão torcedor. Né? Tanto que eu enfrentei na minha vida profissional, eu enfrentei o Vila por algumas vezes. Enfrentei o Vila pelo Inter na Copa do Brasil em 2001. Enfrentei o Vila em 2006, no meu último campeonato goiano, quando eu já estava jogando aqui pela Presidência. O último gol da minha carreira foi no Vila. Eu fiz um gol pela Presidência em cima do Vila dentro do Oba. Então, para você ver do jeito que é. Mas é óbvio que lá atrás, no título, primeiro título profissional, no time que você começou, e aquela época a gente tinha muito entidade com o clube, né? Hoje em dia, mesmo os garotos da base não têm essa Não tem. identificação com o clube. Ali empresário, chega, os jogadores já sai logo. Naquela época não existia empresário, a gente mesmo que conversava tudo. A renovação de contrato, assinar primeiro contrato, era tudo jogador mesmo que fazia. Então, com 18, 19 anos ali, a gente já tinha que estar preparado também para lidar com essa questão de negociação com os clubes, apesar de era passe preso. Então, sim, foi ali sim, aquele título 95 mostrou, acho que não só para mim, para todos os outros, que a gente estava preparado para seguir uma carreira e ter uma carreira vitoriosa. Infelizmente, nem todos tiveram. Aí tiveram a dificuldade dessa questão que eu te falei do passe preso. Teve a dificuldade do Vila não ter negociado vários jogadores, porque praticamente todos tinham propostas de times maiores para sair. Acabou o Vila optando por não vender jogador. Tanto que o Rony foi o único que foi vendido, repito. O Rony foi vendido lá em 96, se eu não me estiver enganado, depois do Campeonato Brasileiro da Série C, e foi o único. Eu fui ser emprestado para o Inter lá em 2000. Então, quer dizer, eu fui campeão em 95, tive várias propostas durante essa temporada, esses 5 anos aí, até chegar em 2000, aí sim o Vila me emprestar para o Inter por um ano, e em 2001 eu acabei voltando. Ah, que legal. E aí veio, depois do título goiano, em 95, veio 96, sendo campeão goiano um ano anterior. Veio em 96. O time já tinha uma bagagem de ter sido campeão, de ter feito um bom ano. Qual que era a expectativa do time para 96? 96 teve muitas mudanças, né? Inclusive no elenco, porque nós somos campeões em 95, mas nós fizemos uma Série C muito ruim. Nós fomos eliminados no segundo semestre na Série C e não fizemos uma boa campanha. Aí quando começa 96, o Campeonato Goiano também não foi bom, o Vila também não fez um bom Campeonato Goiano. Começa o Campeonato Brasileiro, naquela época era o técnico, era o Walter Nascimento, e aí ele faz só a primeira fase, ali o início do Campeonato Brasileiro, que era a única fase que era de grupo. Eram 4 times na primeira fase. E aí a diretoria resolve trocar. Tira o Walter Nascimento e traz o Roberval Davino.
que tinha sido finalista com o Anápolis em 95. Nós fomos campeões em Goiânia em cima do Anápolis, com o Roberval Davino, treinador do Anápolis. O Roberval vem para o Vila faz várias contratações, traz muitos jogadores que estiveram no Anápolis, que tinha um timão em 95, inclusive o Sabino, que depois se torna um ídolo, e foi o jogador mais importante daquela competição de 1996, né, aquele campeonato brasileiro da Série C. O Sabino, sem dúvida nenhuma, foi o grande jogador daquela competição. Trouxe o Wellington, atacante, trouxe o Gilberto, ponta, o Humberto, goleiro, que era um baita de um goleiro também, um dos melhores que eu joguei, sem dúvida, na minha carreira. Então o Vila mesclou alguns jogadores da base que tinha ficado, eu, Rony, Kaká, às vezes Luciano e outros, Donizete estavam surgindo também, com o Kleber Goiano, com outros jogadores que foram contratados. E com o Roberval Davino. Aí o Roberval é muito bom treinador, foi uma pessoa que me ajudou na minha carreira inteira. Eu sou muito grato ao Roberval, porque foi praticamente um pai para mim. E o Roberval fez um trabalho espetacular, né? Aí montou um time espetacular e aquele time era fantástico, tanto que foi campeão invicto daquele Campeonato Brasileiro da Série C. Foi coroado com o título, né? E como você já tinha sido campeão goiano com o Vila, qual foi a sensação de ser campeão brasileiro? Porque independente da série, brasileiro é brasileiro, é um título nacional. Então você aí já estava realizando um outro sonho que eu tenho certeza que você tinha, que era ser campeão nacional, e principalmente sendo com o Vila. Ali a gente já tinha tomado gosto pelo título, né? Porque ser campeão é algo fantástico, assim, né? Você trabalha no futebol, você joga visando isso, visando sempre, você entra para uma competição, aí eu falo como ex-jogador profissional, você entra na competição sempre, pelo menos eu sempre entrei assim, visando ser campeão, por mais difícil que é essa competição, visando seu objetivo final lá na frente. E aquele ano nós fizemos uma campanha extraordinária, muito boa, foi para o jogo da semifinal, que era o jogo teoricamente mais importante, que dava o acesso, que dava o acesso para o Vila, e a gente pegou o Porto de Caruaru e acabou conseguindo eliminar o Porto e conseguiu o acesso. Só que na final a gente não era favorito, porque o grande favorito era o Botafogo de Ribeirão Preto, que era um time do interior, um time do interior de São Paulo, que tinha todo esse peso, né, de ser um time ali de São Paulo. Então tinha todo o favoritismo. E acabou que a gente conseguiu vencer os 2 jogos. Vencemos aqui no Serra Dourada, um jogo difícil. Depois vencemos lá em Ribeirão Preto, com um gol do Sabino, um gol épico ali no finalzinho do jogo. A gente jogava pelo empate. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu vencer. E título é inesquecível. Todo título é inesquecível. É a realização de cada dia de um sonho maior. E ali foi um sonho também, porque a gente estava chegando na Série B. E o sonho maior, sem dúvida, sempre continua sendo, né, do Vila Nova, chegar na Série A. Se Deus quiser, esse ano consegue. E para vocês, Tim, o grupo, principalmente para você que depois desse acesso continuou, ter anos difíceis nos seguintes anos, né? Que o Vila não veio a conseguir o acesso para a Série A, porque eu tenho certeza que vocês pensaram, a gente subiu para a Série B, agora vamos buscar o título para a Série A. Como que foi para você em específico até 2001, esses anos seguintes? Estou arrumando aqui o carregador, porque senão acaba a bateria. O sonho sempre maior foi chegar na Série A. E nós fizemos alguns campeonatos brasileiros da Série B muito bem feito. Inclusive o primeiro, depois de 96, do título do brasileiro da Série C em 96, 97 foi um ano que o time foi muito bem. O time foi muito bem, começou a competição muito bem, e aí eu acho que houve um erro de estratégia da diretoria em 97. O time estava muito bem treinado, era o Mauro Fernandes, o treinador de 97, assim, em grande parte, muito bem, muito bom treinador, tinha um grupo na mão, um elenco muito qualificado. E aí na reta final, que era para chegar para o quadrangular final, a diretoria resolveu trocar o Mauro Fernandes, sem a gente nem entender, acho que a gente nem perdeu o jogo, se eu não me engano a gente fez um jogo em Belém contra a Tuna Luz, acho que a gente empatou, só que já estava classificado para o quadrangular final com antecedência,
e a diretoria achou por bem trocar o comando técnico. Trouxe o professor Paulo Gonçalves, que eu te falei lá no início da nossa live, que foi a pessoa que eu sou grato demais, porque foi quem me deu a primeira oportunidade na carreira, e acabou que aí perdeu o grupo. Aí o grupo bagunçou, nós fomos para o quadrangular final com eram 4 times de peso: Vila, América Mineiro, Ponte Preta e o Náutico. E o primeiro jogo foi Vila e América Mineiro no Serra entupido, mais de 56 mil pessoas no domingo de manhã. Eu não joguei esse jogo, eu não estava lesionado ainda. Mas aí o Vila perdeu e ali não conseguiu ir bem. O quadrangular final a gente deixou a desejar e o time acabou que não subiu. Depois faz 98 um campeonato bom também, só que a gente é eliminado ali na reta final também no Brasileiro da Série B. E aí 99 foi um ano épico, né? 99 tinha tudo para subir. Por muito pouco não sobe os 2 times goianos, chega no quadrangular final Vila, Goiás, Bahia e Santa Cruz, e acabou que a gente não conseguiu subir. Nós perdemos os 2 jogos para o Goiás naquele quadrangular final de 1-0, jogando bem, jogando melhor do que o Goiás, fizemos grandes jogos e a gente não conseguiu vencer. Aí na última rodada, o Goiás fez um jogo com Santa Cruz, onde o empate favorecia os 2 para o acesso, acabou fazendo tal jogo de compadre, né, e que beneficiou os 2, e acabou que a gente perdeu o jogo lá na Bahia, mas eu confesso para você, lá na Bahia a gente não perderia. Virou o intervalo do jogo lá em Salvador 2-2, se eu não estiver enganado. Só que aí a gente chegou no vestiário, quando a gente teve a notícia do jogo no Serra Dourada entre Goiás e Santa Cruz, que era um jogo de compadre, assim, que não ia sair gol, que o resultado estava beneficiando os 2. Aí foi um balde de água fria, acabou que o time caiu. Muitos jogadores não queriam nem voltar para o jogo. Aí a gente acabou perdendo o jogo para o Bahia e a gente também não conseguiu esse sonho de chegar na Série A, mas esteve muito próximo. Foi a sua maior frustração, Tim? Sem dúvida, sem dúvida. Minha maior frustração, sem dúvida nenhuma, como ex-atleta, foi não ter conseguido chegar na Série A com o Vila. Porque, assim, bateu na porta 2 vezes e muito perto. E em 99, principalmente, foi um ano que eu joguei muito, um ano eu era o capitão da equipe, tinha um time muito qualificado, o Túlio tinha sido uma baita de uma contratação e o Túlio, maravilha, fazendo muitos gols. Então, assim, foi uma grande frustração, sem dúvida nenhuma, acho que é a maior que eu tive. E como falando desse grupo específico, como é conviver com o Túlio? Ele é aquele fanfarrão, ele era aquele fanfarrão o tempo inteiro, Tim? O Túlio virou um amigo, né? Porque nós jogamos junto em 99 e depois, quando eu volto do Inter também, eu ainda jogo junto com o Túlio em 2001, após o Campeonato Goiano, onde o Vila foi campeão, e ele foi decisivo, né, naquele título, a gente jogou, e acabou que a gente tinha uma relação muito próxima. A gente, na época, principalmente em 99, a gente saía muito junto, a gente andava, concentrava junto, muitas vezes o quarto eu dividia com o Túlio, só que ele não ele é muito mais, um pouco diferente do que passa para a imprensa, porque o Túlio ele criou aquela questão do marketing muito forte, ele é muito, na frente da câmera ele é muito espontâneo, é aquele brincalhão, brincador, provocativo às vezes, então ele tem tudo um tipo assim diante das câmeras. Fora das câmeras é mais quieto, o Túlio chega a ser até um pouco tímido às vezes fora das câmeras, mas foi um grande companheiro e um atacante espetacular, né? Não é à toa que foi campeão brasileiro de Série A, artilheiro de Série A, Série B, Série C. É um cara que, do jeito que ele mexia, ele fazia gol. Verdade. O Túlio que é meu ídolo maior. Só por falar isso, você já sabe pra que time eu torço. Ele merece mesmo, porque ele é fantástico. Ele pra mim, foi... Hoje eu olho pro meu time e vejo como o meu time tá, dá vontade de rapar a cabeça de tão ruim que tá. E como que foi sua passagem? E como que foi sua passagem pelo Inter, Tim? A princípio, você quis ir? Primeiro foi a segunda grande frustração da minha carreira,
Não ir para o Inter, pelo contrário, né? Ir para o Inter foi a realização de um sonho. Eu fiz esse Campeonato Brasileiro de 99, foi um ano que eu considero um dos melhores anos da minha carreira. E, e aí eu acabou tendo a negociação em 2000 e eu fui para o Inter. Cheguei, tive uma dificuldade de adaptação, normal, assim, o Inter estava numa reformulação muito grande e o Grêmio era o time que estava com muito dinheiro. Tinha uma empresa muito grande, a multinacional patrocinando o Grêmio, e o Grêmio fez grandes contratações. Além de ter um Ronaldinho Gaúcho no seu elenco, contratou naquele ano Paulo Nunes de volta, Zinho, trouxe dois argentinos, o Amato e o Astrada, tinha Danley no gol, então tinha vários e vários. O Roger, que hoje é treinador, era o lateral esquerdo, então tinha vários e vários grandes jogadores naquele elenco. E aos poucos a gente foi se adaptando. O Inter fez contratações mais modestas, inclusive eu fui uma dessas, e aos poucos a gente foi engrenando. E hoje eu até recebi uma mensagem de um torcedor do Inter naquela época, falando, né, que nós fomos eliminados, nós não fizemos a final, porque o primeiro turno do Campeonato Gaúcho de 2000, o Caxias foi campeão no primeiro turno e automaticamente foi para a final. O Caxias era treinado pelo Tite. O Tite era o treinador do Caxias. E o Caxias acabou sendo finalista já porque ganhou o primeiro turno. Ele pegou os times em montagem, Inter e Grêmio, e aproveitou essa situação. E o Grenal foi 1-1, isso beneficiou o Caxias também. No segundo turno, nós estávamos muito bem, estávamos invictos, e o Grêmio tinha empatado um jogo. E aí chegou no Grenal, a decisão foi o Grenal, de quem faria a final com o Caxias. E a gente jogava pelo empate. E aí tinha um rapaz chamado Ronaldinho Gaúcho, que fez o gol aos 41, se eu não me engano, do segundo tempo, um gol de falta. Ele bateu, ela pega na barreira, e na barreira era o Lúcio, que depois foi para a seleção brasileira, campeão mundial, Lúcio revelado pelo Inter, um grande amigo também, um grande jogador, fantástico zagueiro. A bola pega no ombro do Lúcio e o gol, e o Grêmio faz o gol e vence de 1-0 e vai para a final com o Caxias e perde a final com o Caxias. E o último jogo antes desse Grenal foi Inter e Caxias. E nós tínhamos goleado o Caxias de 4-1. Então, assim, a gente estava num embalo muito bom. Então, esse gol do Ronaldinho Gaúcho tirou esse possível título de 2000. Mas a experiência, para mim, do Inter foi fantástica. Até o momento que eu machuquei o joelho. Esse Ronaldinho que você falou... Esse Ronaldinho que você falou, ele deu certo no futebol? Rapaz, deu muito certo, né? Deu muito certo. Sérgio, eu tive o prazer de jogar contra ele, né? É um jogador diferenciado. Acho que foi o último ano dele, foi em 2000 pelo Grêmio, aí depois ele saiu e foi para o Paris Saint-Germain. Então foi um jogador muito diferenciado dentro de campo. E a batalha naqueles grenais que eu atuei foi muito boas, porque o Ronaldinho era marcado pelo Lúcio, que também depois foi um baita do zagueiro, e os dois foram campeões mundiais juntos, né? O Dunga já estava nesse Inter, com o Inter que você estava? O Dunga já estava? O Dunga tinha acabado de sair. Quando eu cheguei, o Dunga, ele jogou em 99. Então, quando eu cheguei, eu ainda cheguei a treinar com o Dunga, porque ele estava meio que treinando um pouco isolado, separado, até definir a situação dele. Então, eu ainda treinei com o Dunga, mas o Dunga não ficou para a temporada de 2000. Ele acabou saindo nessa temporada. Ele jogou 99. Quem estava também, que é goiano, que jogou naquele ano, é o Leonardo Manzi, né? Que também é um grande amigo, um grande irmão no futebol. Teve o Márcio Goiano, que não é o Márcio Panturrilha, zagueiro, mas o Márcio Goiano lateral, que também estava nesse elenco do Inter. Então a gente fez um time era um time de amigos também, que por muito pouco não conseguiu o título lá, mas ficou essa frustração. E aí eu machuco o joelho, né? Aí eu tive a pior lesão da minha carreira, que foi no Inter, eu rompi o ligamento cruzado do joelho, num jogo contra o Juventude, e aí eu fiquei 8 meses parado. Então, por isso que eu falei que foi minha segunda frustração, foi essa, porque ali foi eu estava no ápice da minha carreira, e essa lesão foi onde eu comecei a fazer a curva descendente. Porque aí mesmo recuperando o joelho, aí eu tive a possibilidade de ficar no Inter,
tinha a possibilidade, o Inter tinha um interesse tentou me comprar, lógico que não pagando o valor que o Vila queria na época, e acabou que o Vila não quis vender. Eu estava emprestado e eu acabei retornando para o Vila Nova. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, pelo que a gente vê dos jogadores de hoje, qualquer um não aceitaria voltar. Qualquer jogador empinaria, como a gente diz, né, aqui em Goiás, empinaria a carroça e não aceitaria voltar do Inter para o Vila. Por todo respeito, é óbvio que tem um Vila. Mas hoje a gente vê muito isso. O jogador às vezes está no clube e ele não quer ficar, ele bate o pé porque quer sair. A gente viu isso ano passado, o próprio Jorginho. O Jorginho no Atlético Goianiense. Tinha contrato, tinha tudo. Falou, não jogo mais, não quero jogar. Se não me vender, não vou jogar. Então, assim, acho que até aquela época o jogador era mais profissional. Né? Então, como o Vila não negociou, eu voltei para tentar honrar aqui com o Vila Nova o meu contrato e honrei, sem dúvida nenhuma, até o final dele, tentando jogar mesmo com as dificuldades, porque quando eu volto, 2001, o Campeonato Brasileiro da Série B foi um ano muito difícil, o Vila tinha muita dificuldade financeira, eu sofri muito com a questão de não receber. Aquele segundo semestre de 2001, eu fiquei 5 meses sem receber salário, né? E mesmo assim a gente honrou e graças a Deus eu não coloquei na minha carreira nenhuma mancha de um rebaixamento, nem com Vila, nem com time nenhum. Então acho que foi um feito que eu consegui também. Isso é que é legal. Então vamos pular agora para 2005, porque 2005 é o último título regional que o Vila tem. Eu tenho uma opinião que time grande, regional, igual o Vila não pode ficar 16 anos sem ganhar um campeonato goiano. Você, como sendo parte daquele plantel que foram os últimos campeões goianos pelo Vila, como que você vê isso para a instituição Vila Nova? Primeiro que eu penso igual a você. Eu acho que um time do tamanho, da grandeza do Vila, principalmente falando na região centro-oeste, não pode ficar esse tempo todo sem conquistar um título regional. Né? Eu acho que é o maior jejum de título da história do Vila, falando de campeonato regional. Aquele ano também é muito isso. Às vezes eu vejo os jogadores de hoje, falta às vezes acreditar. Aquele ano foi um ano extremamente difícil. O início do Campeonato Goiano de 2005 foi muito difícil. Quem puder recordar ou procurar pesquisar a respeito, o primeiro jogo do Campeonato Goiano foi na Serrinha. Foi Goiás e Vila na Serrinha. Até um jogo, eu acho que foi a primeira vez que teve um clássico dos dois no campo particular. O Vila teve uma dificuldade muito grande de montagem de elenco, porque foram poucos dias, foram, se eu não me engano, 15 dias de preparação. O Vila montou um elenco muito curto, contratou o Edson Gaúcho como treinador, um treinador rígido, duro, mas que aquele elenco conseguiu adaptar o jeito dele e conhecer o Edson Gaúcho, tanto que o Edson hoje é um amigo. Eu posso dizer isso para você sem dúvida nenhuma, que eu me tornei amigo do Edson Gaúcho. E foi muito difícil. Aquele ano podia ir 18 jogadores, né? Era convocados 18 por jogo, 11 jogava e 7 no banco. A gente foi com 16 para esse jogo da Serrinha, porque não tinha o elenco. O Vila estava esperando os jogadores voltarem da Taça São Paulo, e o Vila fez, naquele ano de 2005, a sua melhor campanha na Taça São Paulo, com o Roberto Oliveira como treinador, e conseguiu, depois que acaba a Taça São Paulo, aí sim ingressar vários jogadores, entre eles Pedro Júnior e Paulo Ramos, vários outros, Vitor, né, conhecido como Vitor Doido, veio o Fernando que hoje está no Sevilha ainda jogando. Fernando Boiadeiro, né? Aí teve o Lionel, teve outros garotos. Mas a gente conseguiu montar uma equipe que, tecnicamente falando, não era melhor que o time do Goiás. Se a gente pegar o time do Goiás, eu vou te falar 4 jogadores que tinha o Goiás. O Goiás tinha Arley, tinha Jadilson, tinha Paulo Baia, tinha Tabata. E teve vários outros zagueiros com qualidade, Júlio Santos, André Dias. Dias, Leone. Leone. Então era um time muito qualificado. E nós fizemos 4 jogos com o Goiás naquele campeonato. E vencemos os dois nas fases iniciais. Vencemos esse jogo épico dentro da Serrinha, com 1-0 com o gol do Heleno. Erramos um pênalti ainda com outro garoto, que era o Júlio, que estava começando.
e depois ganhamos um jogo no Estádio Olímpico, e aí fez os 2 jogos das finais, que foram 2 empates. O primeiro 1-1, gol do Marquinhos Paraná pelo Vila e do Paulo Baier pelo Goiás, e o segundo jogo 0-0, decisão nos pênaltis, e aí brilhou os garotos, né? Porque os velhos não bateram, eu não bati, o Leonardo Manso não bateu, o Itaqui não bateu, que a gente tinha sido substituído. O Leonardo Manso tinha sido expulso, inclusive. E o Pedro Júnior, que era outro garoto, mas que era para bater, também tinha sido substituído. Então bateu ali o Rodrigo Alvim, o Vitor doido, né? Fez o terceiro gol de pênalti. O Marquinhos Paraná bateu e o Michel, o goleiro, foi muito bem. Então foi um Muito título bem. também que é muito marcante, porque foi o último na carreira minha e, infelizmente, o último título goiano do Vila. É. Aquele time do Goiás era muito bom. Tanto que até no decorrer do Campeonato Brasileiro, com algumas contratações pontuais, chegou até a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. E para esse ano, você acha que o Vila chega na final? Como que você vê esse elenco de hoje do Vila? Eu vejo o elenco do Vila para campeonato goiano. Eu acho que tem condições sim de chegar na final. É lógico que agora essa semifinal, para mim, o jogo é muito equilibrado, porque a Aparecidense também tem um time muito qualificado. Se a gente pegar, se a Aparecidense conseguir manter esse elenco que tem hoje no Campeonato Goiano para uma Série D, para mim eles entram como um dos favoritos ao acesso, porque o time da Aparecidense é um time muito qualificado. O Vila, para uma Série B, precisa qualificar um pouco mais. Mas falando de Campeonato Goiano, esse elenco dos dois, essa semifinal, é um jogo muito equilibrado. Eu vejo o Vila com um diferencial. O meio-campo do Vila hoje está jogando muito. Se a gente pegar aí os 4 jogadores do meio-campo do Vila, Dudu, a regularidade do Dudu é incrível. O Dudu joga muito, ele é muito regular, ele não faz um jogo ruim. Você não vê o Dudu fazendo um jogo ruim. É sempre regular para cima, né? Desde o Campeonato Brasileiro. O Arthur Rezende começou a jogar muito bem nessa nova função Uma grata que surpresa. o Wagner Lopes achou para ele, né? Conseguiu jogar ali de segundo volante, é um jogador que vem de frente para o ataque, então ele tem muito bom passe, tem muita criatividade. O Pedro Bambu também é outro que a gente tem que dar méritos para o Wagner Lopes, porque encaixou ele numa posição que ele está indo muito bem. Ele é um quarto homem de meio de campo ali, saindo pelo lado direito, aí ele auxilia muito na marcação, porque ele é muito voluntarioso, e tem muita velocidade. Falta ainda alguma coisa na parte de finalização ali, né, dar o último passe, mas encaixou muito bem ali, e juntamente com o Alan Mineiro, que é o craque do time, é um jogador que tem um jogador diferenciado, que tem uma finalização muito boa, tem uma criatividade muito boa. Então, esse quarteto do Vila do meio campo, eu acho que pode fazer a diferença nessa semifinal e levar o Vila para a final. E agora há pouco a gente teve a surpresa do campeonato, né? O Grêmio Anápolis conseguiu vencer o Atlético, mesmo o Atlético com time em reserva, o Grêmio Anápolis surpreendeu, conseguiu vencer, mas é óbvio que o Atlético ainda é o grande favorito, não só para chegar na final, mas é o melhor time que nós temos no estadual hoje, sem dúvida nenhuma, é o Atlético. Verdade. Antes da gente prosseguir aqui, te mando um abraço para essa galera aqui. O Danilo falou assim: meu filho se chama Carlos Eduardo em homenagem ao Tim. Eu sei que o Danilo, hoje ele trabalha no Vila Nova, foi preparador de goleiro do Goiás há muito tempo, hoje ele está no Vila Nova, é um amigo também, e eu fiquei extremamente honrado com essa homenagem que ele fez, com o nome do filho dele, o meu nome. Danilo, um grande abraço para você, está coração, você sabe que você é irmão. Te mando um abraço para essa galera aqui também que pediu, são vilanovenses, alguns pediu para você mandar um abraço. O Manuel Dias, o Geraldo, minha esposa Roberta, que está longe, está lá no Pará, foi visitar a filha dela, e a galera do grupo Terra Prometida. Manda um abraço para essa galera aí. Vamos por ordem, para o Manuel lá, um grande abraço para o Manuel. Qual que é o outro, Geraldo? Geraldo. O Geraldo, ele é irmão do Agostinho. Do Agostinho. Agostinho é outro que é amigo meu de pescaria. Agostinho que me apresentou você, né? O Agostinho que me apresentou. Um grande abraço para o Geraldo. Para sua esposa, qual que é o nome dela? Tá lá no Pará? Roberta. Para Roberta também. E o pessoal do grupo? Terra Prometida.
Terra Prometida. Um abraço a todos, obrigado demais pelo carinho. Não sabe quando que eu fico honrado com tanto carinho assim. Pois é, quando eu falei com o Augusto, a gente chama ele de Duquinha. Eu falei assim, Duquinha, queria muito fazer uma live com o Tim. Será que ele aceita? Ele falou, não, vou falar com ele e te falo. Isso foi de manhã. Quando foi à tarde, o homem já veio com a resposta. Eu falei, rapaz, você é o melhor dos melhores. Muito gente boa, Duquinha. Eu conheci ele há alguns anos através dos meus primos. Eu tenho um primo em Itapaci, tem outro que tem fazenda em Santa Terezinha de Goiás, mas mora em Brasília. E o Augustinho é amigo desse meu primo Severo, lá de Brasília. E eu conheci o Augustinho, uma pessoa extremamente simples, carismática, um amigo que eu fiz realmente. E a gente faz várias pescarias, né? Já fui na Serra da Mesa, lá no rancho dele, lá. Ele falou que você não é bom pra pescar, não, Tim. Hã? Ele falou que você não é bom pra pescar, não. Agostinho é meio predador, estou ensinando ele a ser mais simples, praticar a pesca esportiva. Até nisso o Agostinho está aprendendo comigo também. Vai fazer a pesca esportiva agora. Bom demais. Muita gente boa. Abraço, Duquinha, meu chegado. E quando chega 2006, Tim, uma vez eu vi uma entrevista, acho que do Vampeta, se eu não me engano, ele disse que o jogador de futebol ele morre 2 vezes. Ele morre quando ele se aposenta e depois quando ele tem a morte física. Como foi para você reconhecer que chegou a hora de fazer aquilo que você sempre amou na sua vida? Não, primeiro sim, eu me preparei psicologicamente falando. Né? Não vou falar para você que eu me preparei em outras questões, não, mas psicologicamente eu me preparei, porque quem acompanhou minha carreira sabe o tanto que eu sofri com a questão de lesões. Eu tenho 6 cirurgias, né? Tenho 2 no joelho, além dessa que eu falei para você do Inter, eu fiz outra cirurgia. Tem 2 cirurgias no rosto, eu tive 2 fraturas que eu levei cotovelado no nariz e uma fratura de malar. Tem mais 2 cirurgias no braço. Então, fui um jogador que, além dessas cirurgias, eu tive muitas lesões musculares. Eu tenho um problema crônico muscular, que eu tinha muitas lesões. Então, assim, minha carreira foi muito marcada por lesões. Então, isso fez com que eu já preparasse a minha cabeça. Que eu sabia que a minha carreira ia ser encurtada diante disso. Mas quando chegou em 2006, a minha ideia era permanecer no Vila Nova, que a gente tinha sido campeão goiano em 2005, feito um campeonato brasileiro em 2005 da Série B bem regular, só que aí eu acho que nunca ninguém me falou, ninguém me falou, mas acho que foi a opção do treinador da época, que era o Roberto Fernandes, que eu acho que o Roberto não me quis mais no Vila. Então, para mim, sair do Vila também naquela época foi doloroso, foi difícil. Meu filho tinha acabado de nascer, meu filho tinha 1 ano, e eu já não queria ir para longe, eu não queria jogar mais longe, eu já não tinha essa ambição mais, vamos dizer assim, eu queria ficar mais perto da família, principalmente do meu filho. E surgiu a oportunidade de ir para a Aparecidense. Eu fui convidado pelo Fabrini, na época que era o presidente, o treinador Roberto Oliveira, uma pessoa que eu conheço muito bem, que já conhecia muito bem. Então, eu achei que era interessante para mim permanecer aqui, permanecer perto, né, jogar aqui perto de casa, num time que estava em evolução, que estava crescendo. Já a Aparecidense, naquele momento, já mostrava um crescimento. É lógico que nos dias de hoje, principalmente depois que o Cocá, saudoso Cocá, que infelizmente nós perdemos aí nessa pandemia, Deixa eu só te interromper aqui, a live vai cair em 30 segundos, eu vou desconectar, vou conectar de novo pra gente continuar esse bate-papo, beleza? Tá, beleza. Galera, agora a gente volta, só um momento.